Boa tarde de domingo, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu precisei hoje vir um pouco mais tarde, ao invés de meio-dia, às 14, e espero que vocês tenham tido um bom almoço em família. Estamos aqui então, continuando as lives por conta dos 21 dias de Reiki que eu estou oferecendo para doação às pessoas para participarem da lista para receber o Reiki, doaram para o meu projeto com as minhas irmãs, projeto Bolsas para o Futuro, e para doação para Juiz de Fora e para Ubá, duas cidades em Minas que passaram por uma grande destruição, muitas famílias perderam tudo, né? As casas e tudo dentro, e muitas famílias também perderam muitas pessoas morreram em Juiz de Fora. E ainda está chovendo, e ainda há risco de alguma coisa acontecer com o morro, uma pedra que está também em risco de se deslocar de onde ela está no morro. Por isso, nós resolvemos contribuir, como contribuímos também na época para o Rio Grande do Sul, para Petrópolis, e o nosso movimento normal, que é levar cesta básica para várias famílias, para várias instituições, para várias pessoas que fornecem comida para pessoas em situação de morar na rua. Então, hoje nós vamos ter o penúltimo dia, amanhã será o último dia, de tema Criança Interior. Então, como funciona, Alzira, esses 21 dias? Nós temos a lista em que as pessoas estão inscritas, e lá nessa lista, seja bem-vinda, obrigada pela sua presença. Então, lá nessa lista de Reiki à distância, eu envio Reiki à distância, tem o nome das pessoas. As pessoas doaram para o projeto que enviou para Juiz de Fora, e o nome das pessoas que estão na lista. Essas pessoas e seus familiares recebem Reiki à distância. Eu envio todos os dias ao meio-dia, hora do Brasil. E depois eu resolvi fazer uma live todos os dias. Hoje, ao invés de meio-dia e meia, estou aqui agora às 14. E lá no grupo eu envio exercícios, eu envio alguma coisa do Instagram que eu postei, ou as lives também vão para o grupo. Então, se alguém mais quiser fazer parte do grupo de Reiki, 21 dias de Reiki, é só me avisar e eu envio as informações. A inscrição é doação para o projeto, envio de comprovante, e a pessoa entra na lista para receber o Reiki. Lá no grupo é para receber os exercícios quem está na lista. E para o público em geral, qualquer pessoa que queira vir, as lives depois do envio do Reiki. Então, nessa semana, até amanhã, 16, nós estamos focando na criança interior. A criança interior, essa parte nossa que a gente esquece lá atrás, e ela fica lá com as feridas emocionais dela, mas ela dirige a nossa vida com as feridas emocionais dela que estão em nós também. Por quê? A criança interior e nós somos a mesma pessoa. Só que eu, Alzira Maria, a mesma pessoa, eu tenho várias outras pessoas dentro de mim.
Então, eu tenho a criança interior na idade X, a criança interior na idade Y, a criança interior na outra idade. Eu tenho adolescente interior, eu tenho a adulta interior. Todas essas influenciam na Alzira Maria que eu sou hoje. E o que eu posso fazer com isso? Eu vou ficar consciente, observar o que acontece comigo e vou ficar consciente, ou eu vou descobrir, ou eu vou fazer terapia, ou eu vou assistir alguma live como essa e vou descobrir onde é que está essa minha ferida interior. Me lembrei uma coisa que aconteceu comigo aos 7 anos. Então, eu já posso, sem ir para a terapia, toda vez que eu me lembrar disso, abraçar essa criança de 7 anos, abaixar na altura dela, abraçar, dizer que você está agora para ela, você já é adulta e se responsabiliza. Isso é exercício que a gente já pode fazer. Mas hoje, eu avisei ontem que eu ia trazer hoje, que eu ia falar hoje sobre um post, um vídeo do Dr. Gabor Maté, que é autoridade em ferida emocional, que é autoridade em trauma, e eu postei no meu Instagram esse vídeo. Oi, Marili. Esse vídeo do Dr. Gabor Maté. E nesse vídeo, o Dr. Gabor Maté fez uma coisa bem interessante, que eu achei bem interessante, porque ele tem vários vídeos sobre trauma. E nesse vídeo ele fez uma coisa um pouco diferente. E o que ele fez de diferente? Ele deu conselhos para ele mesmo em diferentes idades. O vídeo dele está belíssimo. Depois olhem lá no meu Instagram e confiram. Ele começa mostrando ele bebê. Depois ele aos 7. E ele vai mostrando que, olha, eu tenho um pedido para fazer a vocês. Eu estava esquecendo, que eu esqueço muito. Então, aqui à direita tem uma setinha. Eu vou pedir para vocês baterem nessa seta e enviarem para pelo menos 2 outras pessoas, para convidar, fazer o convite para elas virem assistir a live ao vivo. E por que isso? Porque esse tema é muito importante que nós divulguemos por causa de todos os problemas emocionais, energéticos e mentais que temos no Brasil atualmente. O Brasil tem agora uma pandemia de pessoas que estão saindo do trabalho por burnout, professores, inclusive. E eu tenho experiência porque eu tive isso na época que eu era professora e nem sabia que tinha nome. Então, e outra coisa também a gente aprende na constelação com o Bert Hellinger, que dar e receber é a mesma coisa e que precisam estar em equilíbrio. Então, aqui estamos numa live, eu dou o meu tempo, eu dou o que eu aprendi, aqui a minha energia. Então, eu peço que para ficarmos em equilíbrio de dar e receber, que vocês façam a mesma coisa que eu vou fazer. Envie para pelo menos 2 pessoas, convidando para virem para a live. E a gente aprende também que quem ganha é criança. Adulto compra as coisas que quer, retribui. Então, nós vamos agora ser adultas e convidar, como eu vou fazer também, algumas pessoas para essa live. Então, espero que vocês me copiem e convidem também. E eu agradeço muito. Então, vamos continuar aqui com o Gabor Maté. O Gabor Maté trouxe ele como bebê
e trouxe também ele, acho que aos 7 anos ou aos 6. Então ele mostra, já bebê, ele tinha assim, um olhar de preocupação, um olhar de uma pessoa muito antiga, que já passou por muitas coisas. Ele, bebê, já tinha essa preocupação, esse olhar. Depois ele mostra, ele aos 6 anos, junto com o irmão com um sorriso alegre e ele bem sério, olhando para o futuro, o olhar dele. Então o que ele traz desde novo, ele já era aquela pessoa preocupada, que não conseguia estar presente com ele, porque parecia querer resolver lá os problemas do mundo. E ele, na história dele, antes dele virar o Dr. Gabor Maté, ele passou por muitos desafios, inclusive com o filho dele, não sei se ele teve mais de um, com o filho dele, porque ele era rígido e foi rígido na educação do filho. E depois, não sei como que ele foi virando o Dr. Gabor Maté, mas ele virou, ele conseguiu perder essa rigidez, não completo, porque ninguém se cura, mas vai cicatrizando, né, as feridas. Ele foi perdendo essa rigidez e devagarzinho ele foi virando o Dr. Gabor Maté para nossa alegria e felicidade. Por quê? O que ele ensina sobre trauma, sobre feridas emocionais, sobre como acolher a criança interior, sobre como olhar para o trauma, sobre por que aquilo te traumatizou tanto. É um maravilhamento nós podermos ouvir o Dr. Gabor Maté e muitos outros mestres no Instagram, no Facebook, em outras mídias, de graça, entre aspas, mas sem pagar o curso dele, e podemos aprender com ele e nos transformarmos. E eu trouxe esse tema por quê? Porque o nosso tema, até amanhã, no grupo 21 Dias de Reiki, é exatamente a criança interior. Como é importante nós aceitarmos a nossa criança interior como ela é, com as feridas e desafios dela, e, ao mesmo tempo, acolhermos, porque o acolhimento e a aceitação é que vai cicatrizando essa dor da nossa criança interior. E nesse vídeo do Dr. Gabor Maté, o que ele traz são frases que ele diria para ele, Gabor Maté criança, ele, Gabor Maté antes. Eu achei muito interessante essa ideia dele de trazer isso e fiz a conexão com a criança interior. Então, essas dicas, esses conselhos, isso que o Gabor Maté traz, que ele diria a ele, serve também para nós. Então, nós podemos pensar nessas falas do Dr. Gabor Maté para ele mais jovem e usarmos para nós agora e para falarmos com o nosso eu de antes, a nossa criança interior, a nossa adolescente interior, a nossa adulta interior. Por isso, como o nosso tema aqui nessa live até amanhã é criança interior, eu resolvi trazer essas frases para nós imaginarmos como é que está essa situação em nós e, ao mesmo tempo, falarmos para a nossa criança interior, para a nossa adolescente interior. O que vocês acham? Está fazendo sentido até aqui? Alguém tem alguma pergunta? Às vezes vocês estão assim meio perdidos, mas onde é que nós vamos parar com isso?
onde nós vamos parar com isso é nos aceitarmos como nós somos, nos acolhermos, acolher a nossa criança interior, acolher os nossos desafios, acolher as nossas dores. É isso que nós estamos fazendo aqui, porque o tema dessa live, até amanhã, hoje e amanhã ainda, criança interior. Alguém tem alguma pergunta? Ninguém? Então vou continuar. Vocês me deram o sim para continuar. Então, a primeira coisa que o Dr. Gabor Maté diz, que ele diria a ele de antes, a primeira coisa que ele diria é: se torne autoconsciente. Mas o que é isso? Se tornar. Obrigada, Marili. Marili está falando para nós aí, faz sentido. Então, vamos continuar, porque isso é extremamente importante. A gente normalmente, o que faz? Preocupa com o vizinho, preocupa com o marido, preocupa com o filho, preocupa com a filha e normalmente esquece da gente. E eu só posso dar o que eu tenho. Então, para eu dar atenção a vocês, eu preciso primeiro dar atenção a mim. Se eu não estiver bem, eu não vou conseguir vir fazer a live. Eu não vou conseguir falar, não é? Quanta gente tem medo de vir falar na live? Eu também já tive muito medo, agora tenho menos. Então, eu venho, porque eu recebo tantas maravilhas que eu quero distribuir um pouco dessas maravilhas, por isso eu estou aqui. Então, tiverem pergunta, façam. Mas então, olha, primeira dica do Gabor Maté, Dr. Gabor Maté, para ele mesmo e para nós. Torne-se autoconsciente. Olhe para dentro primeiro e depois você olha para fora. É a primeira dica dele. E o que isso significa? Significa eu prestar atenção a mim. Como? Eu vou pensar, por exemplo, parar, respirar numa situação e perguntar: o que eu quero fazer aqui nesse momento? O que vai ser bom para mim? E sente no corpo, né? Por exemplo, quando nós estamos indo para algum lugar, para alguma festa, não sei, alguma coisa, perguntar ao corpo. Ou perguntar quando receber o convite. Porque eu acho que vocês sentem, vocês recebem um convite X e dá um frio no estômago, o intestino encolhe, o ombro vira assim. Isso é a fala do corpo. Mas vocês podem também perguntar ao corpo. Como é que a gente pergunta ao corpo? A gente combina com o corpo. Vou dar um presente para vocês aqui. Como eu pergunto para o corpo? A gente combina com o corpo, mas isso leva tempo para vocês aprenderem. Eu já aprendi há bastante tempo. Então, eu combinei com o meu corpo que, sim, ele move para frente e não, ele move para trás. E eu, quando tenho dúvida, eu faço esse tipo de pergunta. Mas é só coisa mais simples, não é? Por exemplo, posso comprar abacate? Perguntando sim, não. É ótimo, só compra abacate bom. E se ele estiver com problema, é porque eu precisava ver um abacate com problema. Então, isso aqui que ele está falando, que o Gabor Maté está falando, você precisa se tornar autoconsciente, quer dizer, olhar para você dentro e fora. Outro exemplo, uma pessoa me incomoda, uma coisa que aquela pessoa faz ou que ela fala me incomoda. Então, se aquilo que a pessoa faz me incomoda, aquilo está em mim também. Então, o que é estar autoconsciente aqui? É eu sentir o incômodo, pensar essa pessoa é chata, desagradável, e olhar
onde em mim eu estou sendo chata e desagradável comigo mesma. É comigo. Eu me levo sempre para um lugar que eu não quero ir. Eu visto uma roupa que eu não gosto, porque eu não quero falar para o meu marido que eu não gosto, ou porque eu comprei e gastei o dinheiro, então eu acho que eu tenho que usar. Então, são coisas que parecem assim, sem importância, mas elas têm importância desse ponto de vista. Se eu vou usar uma coisa que eu não gosto, eu estou me aborrecendo. Eu estou sendo desagradável comigo mesma. Então, quando uma pessoa chega e eu penso, essa pessoa é desagradável, eu olho para mim e penso, onde eu estou sendo desagradável para mim mesma? Por quê? O universo envia aquela pessoa ali que eu sinto desagradável para me mostrar que eu estou sendo desagradável para mim mesma. É sempre para eu aprender alguma coisa. Então, eu tenho escolha. Eu posso olhar desse jeito, né? A pessoa é desagradável, eu volto e olho para mim. Onde eu estou sendo desagradável comigo? E aí, pode ser que a resposta não venha na hora, mas você vai observando e vai descobrir. E aí eu vou mudar aquilo. Por exemplo, eu quando era pequena, e até hoje, né? Mas eu bem pequena já sabia, eu não gostava, não é, Marili? A gente tem tanta gente à volta que a gente esquece disso. E também a gente não aprende no colégio, não é? Isso a gente não aprende no colégio. Por quê? Explicando de um outro jeito para todo mundo, para a Marili também. Eu só vejo o que eu conheço. Eu só vejo o que está em mim. E isso é o desagradável e o agradável. Então, se eu olho para uma pessoa e penso, nossa, como ela é inteligente. Então, eu também sou inteligente. Não é? Porque se eu vi a inteligência do outro, eu sei o que é. Então, eu também sou. Se eu olho para uma pessoa e falo, nossa, como ela é talentosa, eu também sou. Por quê? Se eu vi, é uma coisa que eu conheço. Então, está em mim. Tem diferentes talentos, diferentes níveis, mas eu sei o que é aquilo. Então, está em mim. E também o que é desagradável, que eu vejo no outro, também está em mim. É para eu me sentir culpada? Não. É para eu me sentir agradecida, olhar para mim e mudar. Onde eu estou sendo desagradável para mim, mas isso no meu ritmo, não é nada de um dia para o outro, né? Então eu vou olhar onde é que eu estou sendo desagradável comigo mesma. Se eu não descubro, peço ao universo para me mostrar, ele vai mostrar. E aí eu vou ver o que é que eu faço para eu começar a ser mais agradável comigo mesmo, menos desagradável. Aí vou ver que ações eu devo fazer. Isso é ótimo, por quê? Porque a gente se acostuma a ser, como ele diz, autoconsciente, olhar para dentro, não é para me falar, você não sabe fazer as coisas, errou outra vez, esqueceu outra vez. Não, é para acolher. Eu acolho como eu sou hoje e vou ver o que eu posso fazer para eu melhorar para mim mesma. Não é melhorar para mostrar lá fora para os outros, não. É para mim mesma. Por quê? Se eu ficar mais agradável comigo, eu vou ficar agradável automaticamente com o outro. O que eu acho legal disso, desse autoconsciente, é isso. Quando eu arrumo para mim, e eu fico arrumada, por quê? Isso é internamente. Né? Quando eu começo a me agradar, fazer coisa que me agrada, muda o meu interno. Quando muda o meu interno, o que vai mudar? A minha frequência vibracional. E vocês sabem qual é a primeira coisa que uma pessoa vê de vocês? Vê sem saber que está vendo, né?
É exatamente isso, a vibração. A frequência vibracional, ela chega antes de nós. Então, quando eu, com isso que eu trago aqui, com isso que eu tenho no meu Instagram, que eu tenho nos meus grupos de WhatsApp, que eu ensino há décadas em curso, você vai organizando o seu interior e a sua frequência vibracional e vai melhorando para você primeiro. Não tem outro jeito. Por quê? Eu só posso mudar eu. Não posso mudar o meu marido, Joãozinho, o vizinho. Não. Posso mudar eu. E olha bem, outra consequência. Quando eu olho assim, fulano é desagradável, volto para mim e vejo onde eu estou sendo desagradável comigo mesma. E eu vou anotar, eu vou pensar o que eu faço, eu vou dançar, eu vou aprender outra língua, eu vou abraçar minha criança interior. Aí eu fico mais agradável comigo mesma. O que acontece como consequência? Para de aparecer gente desagradável para me desagradar. O universo me manda pessoas assim. Que bom, Marili. Eu adoro vir aqui falar essas coisas, porque além de eu achar que é bom passar, porque as pessoas precisam disso, né? Nós estamos numa época em que precisamos começar a aceitar o invisível, e não estou falando nada mágico, não, o energético, né? Que a gente não vê, mas é ele que chega primeiro. Então, o que acontece? Quando eu fico mais agradável comigo, não precisa mais aparecer gente desagradável. Então, vamos dizer que eu preciso aprender outra coisa em mim, melhorar em mim. Não para eu ficar boazinho ou melhor, para eu ser melhor para mim mesma, né? Aí vem outra pessoa me mostrar outra coisa. E pode ser também uma pessoa muito talentosa para me mostrar que eu sou muito talentosa e não aceito isso. Só vejo o talento dos outros, não vejo o meu. O universo não traz. Às vezes, o que é, entre aspas, é bom em nós, é mais difícil de aceitar do que o que é ruim. Né? Quando a pessoa fala, nossa, como você é boa nisso, aí a gente encolhe assim, né? Não, obrigada. Então, é o espelho, né? Quando eu enxergo uma coisa lá fora, é porque ela está em mim. E quando ela está em mim, eu faço ela aparecer lá fora. Aí eu manifesto. Eu faço ela aparecer, né? Muito interessante. Alguma pergunta até aí? Eu acho que não vai dar para falar. Só essa frase deu a live inteira, são 5 frases. Mas não se preocupem, as frases estão lá no post do Gabor Maté. Isso do espelho é extremamente interessante, né? O que eu envio, eu ganho de volta. Então, se eu sou desagradável comigo, o universo traz alguém desagradável para me mostrar, Alzira, o que você está fazendo de desagradável com você mesma. Aí, quando eu descubro, a pessoa desagradável some, vem outra. Então, eu tinha começado a contar para vocês uma coisa com roupa. Eu era bem pequena, quando, nessa época, ainda no Brasil, ainda usa, né? Quando eu era bem pequena criança, já tem bastante tempo atrás, mas no Brasil ainda usa. Fazer vestido de organdi para criança. E mamãe fez, eu já tinha idade para pensar e sentir, né? Mamãe fez um vestido de organdi para mim e aquilo espeta que é uma beleza. E a minha cidade é uma das 3 mais quentes do Brasil. Nossa, vestir aquele vestido era um sufoco. Então, o que eu fiz? Eu já era maiorzinha, né? Tive condição de fazer isso. Mamãe,
não faça mais vestido de organdi para mim, porque eu não gosto, espeta muito, eu não gosto que me espete, eu não quero mais vestido de organdi. Por favor, senhora, de organdi, a senhora não faça mais para mim. O que foi que mamãe fez? Foi lá e fez outro vestido de organdi. Chegou aquele vestido de organdi, eu disse a ela, eu avisei a senhora que eu não ia vestir vestido de organdi. E não vesti. Graças a Deus, mamãe passou para outra que não tinha problema, porque não era o problema, não era o organdi, a minha pele não aceitava o organdi. E se eu me obrigar a usar o organdi, graças a Deus eu não fiz isso, eu vou ficar insatisfeito o tempo todo, vou ficar com raiva de mamãe, vou avançar em outra criança, porque eu estou de organdi. Então, o que eu faço? Eu resolvo o que é desagradável para mim, não é? Tem coisas que é mais difícil, mas se a gente vai resolvendo mais fácil, e até hoje eu tenho isso, a minha pele é assim. Então, se eu ganhei essa pele de Deus, eu aceito ela e vou vestir. Eu não visto lã sobre mim, sobre a minha pele, nunca vesti. Eu moro em lugar frio, moro na Suécia, eu visto algodão por baixo. Todas as minhas roupas são algodão. E depois, quando não vai tocar na pele, eu visto a lã. Qual o problema? Né? Eu resolvi isso facilmente, logo, logo. Tudo que eu visto primeiro é algodão. Depois vem as outras coisas. Então, o que eu faço? Eu respeito a minha necessidade. Aí, então, eu não sou desagradável comigo, com isso aí. Eu não preciso, então, ser desagradável com os outros, porque eu estou com raiva, que eu estou vestindo lã, que eu estou vestindo organdi. Então, eu estou trazendo isso assim também, bem pro dia a dia, porque a gente não pensa nisso. Quando a gente pensa em ser desagradável, você pensa em coisa grande. Não! Você se organiza nessas pequenas, não é? Você não gosta de, sei lá, de abóbora, mas você come abóbora. É uma história interessante. Do Gandhi, o neto dele escreveu um livro falando sobre raiva. E lá tem uma história, porque o Gandhi vivia em quase total pobreza, para ficar igual ao pessoal da Índia, que era muito pobre, né? Na época que a Inglaterra mandava e ele acabou com o império lá. Então, esse menino conta que o pai e a mãe dele, que era o pai dele, que era filho do Gandhi, foram visitar, passar férias lá, e todos os dias era servida abóbora. No café da manhã, almoço e jantar, café da tarde, abóbora. Ninguém aguentava mais comer abóbora. E esse menino falou com o pai, eu vou falar com meu avô, porque nós não aguentamos mais. E o pai falou, não vai falar nada, nós estamos na casa dele, ele come abóbora e nós não vamos comer abóbora. Vamos comer abóbora. Mas ele tinha uma irmãzinha pequena. E o Gandhi não aparecia sempre. Então, o Gandhi, na próxima vez que ele apareceu, a menina falou com ele, mas o que é que está acontecendo aqui? Nós não aguentamos mais comer abóbora. Por que a gente come abóbora todo dia? E a família, nossa senhora, a menina falou. E o Gandhi falou, o que você está falando? Eu não sabia que comia abóbora todo dia. O que acontecia é que ele normalmente nem comia, então não sabia. Ele chamou o senhor responsável, perguntou a ele, olha, estão me dizendo que o que está acontecendo? O senhor respondeu, olha, o senhor disse que a gente deve se alimentar do que for plantado e colhido aqui. E esse ano, nossa produção de abóbora foi uma coisa bárbara. Então, estamos comendo abóbora. O Gandhi pensou, bem, eu dei essa ordem, vou precisar pensar. Ele falou, tudo bem, tá ótimo, uma boa ideia, mas então vamos fazer o seguinte, o que você acha de você ir à cidade e fazer troca, né? Já que temos tanta abóbora, você troca abóbora por outro vegetal, abóbora, pelo que você achar que é bom.
porque assim também não precisamos comer abóbora todos os dias. Então, essa menina, ela trouxe o que estava sendo desagradável para ela, já não aguentava mais. Mesmo sendo, e para ela o Gandhi não era tão importante, né? Porque ela era pequena, ainda não entendia. Mas ela salvou a família de morrer comendo abóbora, não é? Alguma pergunta até aí? Acho que consegui ir para a segunda frase. Alguma pergunta até isso aí? Não, né? Às vezes é tudo tão novo, né? Porque a gente não aprende assim na escola, né? Mas aqui é legal ser um outro tipo de escola, que a gente traz como é que veio aqui agora na minha cabeça. Muitas vezes a gente é que faz o problema pra gente. Porque o Gandhi deu olha bem, o Gandhi deu essa ordem, mas ele não sabia qual era o resultado da ordem, né? Se a menina não contasse para ele o resultado da ordem, eles iam ficar naquele horror, aborrecidos, comendo abóbora, e nem iam curtir estar com o avô, né? Então, é muito interessante pensar que quantas coisas nós engolimos e que, se nós começarmos a nos preparar, nós podemos começar a comunicar gentilmente, não como a menina, né, passando pito no Gandhi, gentilmente a nossa necessidade, não é? Eu estou numa situação em que eu vou precisar, alguém me pediu um favor, eu vou precisar, primeiro, comunicar à pessoa qual é a minha necessidade nessa situação para eu poder prestar esse favor. Então, eu disse aí, que bom, Bárbara, que você conseguiu ouvir, bem-vinda. Então, eu disse, contei para o Ari, olha, me pediram esse favor, mas me aconteceu alguma coisa, alguma vez, não com essa mesma pessoa, mas nessa mesma situação, e para eu prestar esse favor, primeiro eu vou conversar com a pessoa e vou dizer, a minha necessidade aqui para eu me sentir bem e poder estar bem com você que está pedindo a minha companhia nessa situação, eu preciso disso, disso, disso e disso. Então, vai ficar bom para mim e bom para a pessoa. Não vai haver nada, pelo menos do que eu pude pensar, não vai haver situação desagradável naquele momento em que eu estiver prestando favor. Eu vou ajudar ela e a mim. Então, é interessante pensar que, muitas vezes, como a gente não aprende isso, né? Nós não facilitamos a nossa vida porque não sabemos que podemos, né? Mas agora aprendemos um pouco, declarar, dizer claramente, educadamente qual é a nossa necessidade na situação X, é autoconsciência. O que é que eu preciso nessa situação? Nem sempre a gente consegue, mas treinando a gente vai melhorando. Vou passar para o segundo. Olha o que ele fala aqui, o segundo é a minha cara, não é? Ele aconselha leveza na vida, e depois ele, no mesmo aconselhamento, ele continua, não tente fazer tudo num dia. Olha que maravilha esse homem. E ele, no mesmo ainda, a mesma frase, leveza, não tente fazer tudo num dia, deixe a vida acontecer. Eu falei, nossa, eu acho que Gabor Maté está me copiando. Olha a minha audácia, né? Imaginar que Gabor Maté me copia. Então, vou repetir, gente. Não precisa copiar não, porque está lá no meu Instagram, no Gabor Maté. Então, no segundo, isso aqui ele está falando para ele mesmo, né? Quando ele era mais novo, ele não conseguia isso. Então, seja leve,
Não faça tudo num dia. E depois, deixa a vida acontecer. Esse deixa a vida acontecer é o crer para ver, que eu posto tanto no meu Instagram. E eu tenho agora um clube de leitura, Crer para Ver, onde nós lemos o livro Crer para Ver, do Wayne Dyer. Lá nós aprendemos o passo a passo disso aqui que o Gabor Maté aconselha. Isso é possível. Por quê? Isso é atitude interna. Atitude interna. Não é que você vai deitar no sofá ou berço esplêndido eternamente. Não. Você vai levar a sua vida normal. Onde é que ele está dizendo que é bom ter leveza? Porque isso ele está falando com ele mesmo, né? E nós estamos falando conosco mesmos. Ele diz que é bom ter leveza internamente. Então, ser leve, não fazer tudo num dia, quer dizer, não me apressar. Eu vou fazendo o meu melhor, tudo aquilo que é possível hoje. E outra coisa, gente, entregar nas mãos de Deus. Só tem uma pessoa que pode controlar qualquer coisa. É Deus, ou o Espírito Santo, ou como vocês quiserem chamar. Entregar. Isso aqui eu não vou conseguir fazer? Legal. Então, eu falo agora. Senhor, tem uma frase da Catherine Ponder que eu uso muito, que é assim. Senhor, amorosamente em tuas mãos. Eu entrego. Entrego e eu continuo a fazer. Porque Deus não vai descer aqui para fazer por nós. Ele já fez, já nos trouxe, já fez o mundo. E nós somos co-criadores. Ele é o Criador, nós co-criadores. Mas quando eu digo, Senhor, amorosamente em suas mãos, eu estou dizendo a Ele, eu aceito que eu não posso fazer tudo e que está nas suas mãos e eu vou fazendo o meu melhor. Isso aí traz leveza, isso aí me ajuda a pensar, não preciso fazer tudo num dia, e isso aí me ajuda a pensar, vou deixar a vida acontecer, eu vou no fluxo, porque se eu fizer resistência, isso eu não quero, assim eu não quero, não é, Marili? Já diz a constelação, se eu resistir, se eu for contra, e quando eu empurro para lá, aí aquilo volta com mais força em cima de mim. Então, o que ele está falando aqui é sem resistência, deixa a vida acontecer, você vai prestando atenção em você, vai prestando atenção nas pessoas, vai prestando atenção no que está acontecendo e vai aceitando. É fácil? Pode ser fácil, pode não ser fácil, mas no treino não estamos. Marili, eu diria, não estamos no controle de nada. Nós não controlamos nada. Nós podemos ir no fluxo, né? E vamos fazendo o nosso melhor e usando o que nós já sabemos, isso sim. Mas controlar, nadinha nós não controlamos, nada. Nós aprendemos, porque, Marili, olha, eu acho que eu sei o que você trouxe. Não é controlar as emoções, mas eu vou conhecer as minhas emoções, então aí eu não reajo mais, né? Então eu não estou no controle, mas eu não estou mais descontrolada. Acho que é isso que você trouxe, né? Então, concordo com você. Eu só consigo não reagir na situação que eu já resolvi dentro de mim. Tem umas que ainda me sacodem, né? Mas naquelas que eu já resolvi dentro de mim, eu não me descontrolo. Então, eu já estou com as minhas emoções organizadas, controladas dentro de mim. Exatamente, Marili, obrigada. A gente que vai... Eu vou refletindo na hora também, né? Porque não tem jeito de trazer isso tudo pronto.
Eu acho que eu vou até a 3, que é a mesma coisa quase, né? Eu vou passar todas rapidamente. Então, a terceira é brinque, divirta-se, esteja presente. Olha que maravilha! Isso aqui, para a nossa criança interior, é o ideal. Se nós adultos conseguíssemos fazer isso todo dia, estava tudo muito melhor. Então, brinque, divirta-se, esteja presente. Eu continuo a fazer a mesma coisa em casa, a mesma coisa no meu trabalho. Onde que eu posso usar isso aí que o Gabor traz? Se eu continuo a fazer a mesma coisa em casa, a mesma coisa no trabalho, a mesma coisa na rua, onde é que eu vou trazer esse brinque, divirta-se, esteja presente? Onde? Dentro de mim. Dentro de mim. Então, eu vou mudar a minha atitude interna novamente. O que eu posso fazer, por exemplo, no trabalho? Eu gosto de contar uma propaganda que havia na televisão americana sobre isso. Esse divirta-se, esse brinque no trabalho, o que eles faziam? Como era na propaganda? Tinha um homem indo trabalhar, era um executivo de terno, gravata, pastinha, mas em cima ele vestia, por exemplo, uma roupa de pescaria e levava um anzol de pesca, uma vara, né, de anzol com ele. E o que significava isso na propaganda? Esse camarada ia trabalhar, mas ele ia trabalhar com a mesma atitude interna, com a mesma alegria que ele ia pescar, que era o hobby dele predileto. Então, ele ia trabalhar, mas ele ia trabalhar inteiro, presente, feliz, alegre, brincando. Tinha um outro que ia de escafandrista também. Ele ia trabalhar pensando que ele ia mergulhar para ver o fundo do mar. Então, é isso aí que o Gabor Maté está trazendo. O que vocês vão inventar que é o anzol de vocês? Então, precisam descobrir um hobby. Eu, por exemplo, atualmente danço de manhã, danço toda hora. Outro dia eu fiz almoço dançando. Né? Então, cuidar, você mexe, busca o sal. É isso aí. Por quê? Você entra nessa energia, você entra nessa vibe e, claro que o almoço vai sair outra energia no almoço. Né? E a pessoa que come o almoço come essa energia de alegria também, vocês sabem, né? Então, é aconselhável. E até aí, gente, ainda dá um dano no fôlego? Ainda dá para continuar? Como é que está o fôlego aí? Bárbara, eu pedi antes de você entrar, e quem entrou também depois, para apertar aqui nessa setinha e mandar para outra pessoa, para divulgar essas maravilhas que nós estamos aprendendo aqui. E depois vai ficar gravado, vocês divulgam novamente. Porque, sério, o Brasil está com uma pandemia de problemas. Pessoas saindo do trabalho não é porque elas são preguiçosas, é porque elas estão com problema mesmo. Então, quanto mais as pessoas aprenderem alguma coisa que pode trazer leveza para a vida delas, melhor. Porque se trouxer leveza para a vida delas, traz para a nossa também. A frequência vibracional da Marili, por exemplo, muda a frequência da casa dela toda. A frequência vibracional da Lúcia, que eu estou vendo aqui, não sei quem é, mas a Lúcia, muda no trabalho a frequência vibracional dos outros. Eu postei há pouco tempo um vídeo que várias pessoas no ambiente, um homem começou a sorrir, e sorrir mais um pouco, começou a gargalhar. Boa tarde, Lúcia. E começou a gargalhar. Mudou o humor de todo mundo. Mudou o humor de todo mundo. Isso é a frequência vibracional, tá vendo? Que bom, Lúcia, obrigada por você me dizer, porque a gente fica aqui falando sozinha, né?
fica assim até meio desanimada de continuar pensando que o povo não está gostando. Mas que bom. Eu estou amando esse tema porque eu gosto muito do Gabor Maté e tem ligação com a nossa criança interior. Porque a nossa criança, todas essas frases aqui, então, nós estamos falando para nós e para a nossa criança interior. O que é que nós podemos fazer para vivermos melhor juntas? Nós, a nossa criança interior. Abraçar, levar a criança interior para tomar sorvete, de verdade. Imagina que estão de mão dada com ela e vão tomar sorvete. Se vocês quiserem, podem até comprar 2, né? Um para ela e um para vocês. Uma boa desculpa para tomar 2 sorvetes. Agora o 4. Não, lá no 3 ainda tinha mais uma outra coisa. Esteja presente, não se preocupe com o futuro. Levanta a mão aí, quem sabe onde é que nós fazemos o nosso futuro? Levanta a mão aí, quem sabe? Quem sabe? Lúcia, você sabe onde nós fazemos o nosso futuro? Quando nós fazemos o nosso futuro? Em que tempo? Quem sabe? No presente. Só existe um tempo, é o presente. Lúcia. Lúcia, eu estou em processo de autoconhecimento, já tem mais de 30 anos. E ainda é desafiador, mas você não desanima não, sabe por quê? Porque vale a pena. Vale a pena. E continua aparecendo, nós vamos ter live ao meio-dia, todo dia. Hoje mudei o horário. Mas que bom que você veio, Lúcia, muito prazer. Me segue lá depois, se você ainda não está me seguindo. Então, olha bem, ele fala aí, esteja presente, não se preocupe com o futuro. Se você estiver presente no presente, você vai chegar no futuro assim, presente. E aí, o seu futuro só pode ser bom. Por quê? Você está no seu lugar, presente. Presente com você, no seu corpo. Se estiver dançando, então, aí vai ficar melhor ainda. Agora o 4. Procure paz interior. Paz interior com você mesma. Antes de querer fazer a paz no mundo. A gente quer resolver as guerras lá fora, mas a única guerra que nós podemos resolver é a dentro de nós. E vou deixar só uma dica para resolver a guerra dentro de nós. É acolher todas as nossas partes como elas são agora. Acolher todas as nossas partes como elas são agora. Então, aquela parte que eu gosto, eu acolho. Aquela parte que eu não gosto, eu acolho também. Aquela parte desafiadora. Aquela situação em que eu treino há 30 anos para eu não reagir, eu ainda reajo. O que eu vou fazer com ela? Vou acolher. Pego e balanço, acolho. Não tem jeito de eu ir lá e arrancar nada. As pessoas falam, eu vou arrancar este de mim. Não tem jeito. O que eu posso fazer? Eu posso acolher aquela minha parte. Todas as minhas partes são maravilhosas. Uma já sabe que é maravilhosa. A outra ainda não sabe. O que ela precisa, então? Tempo para descobrir. Como diz o Gabor Maté aqui no número 2, né? No conselho número 2 dele, não queira resolver tudo num dia. Você não vai conseguir. Então, hoje eu aceito a minha parte X. Ótimo. A parte Y me incomoda, eu tenho dificuldade com ela. O que eu vou fazer com ela? Acolher, abraçar, abençoar,
colocar ela na bolha rosa. A bolha rosa é um método meu. Para que serve a bolha rosa? Ela protege e ela envia luz cor-de-rosa do amor incondicional. Então, tem uma parte sua que você não aceita? Todo dia você põe essa parte sua dentro da bolha rosa. Olha, eu não estou pondo a minha, vou começar. Obrigada por vocês terem me ajudado a chegar a essa ideia de colocar a Alzira Maria, que ainda reage na situação X, vou começar a colocar todo dia dentro da bolha rosa. Então, vamos escolher agora, ninguém precisa me contar qual é, vamos escolher agora uma parte nossa, cada uma. Vou pedir para vocês fecharem os olhos. Vamos fazer um exercício de visualização criativa agora. Vou pedir para vocês fecharem os olhos e imaginarem que vocês estão dentro de uma bolha rosa. Isso é bom fazer todo dia, é entrar na bolha rosa, né? A bolha rosa, ela é o rosa do amor incondicional de Maria Santíssima e Arcanjo Samuel. Então, você está dentro da bolha rosa. Agora, aí dentro da bolha rosa, você vai escolher uma parte sua. Então, eu vou escolher a Alzira Maria que reage na situação X, eu não preciso dizer aqui qual é. Então, essa Alzira Maria, nessa situação em que ela reage, eu estou vendo agora dentro da bolha rosa. Então, eu vou repetir. Primeiro, você se imagina dentro da bolha rosa, que é do amor incondicional. Então, você recebe o amor incondicional quando você está dentro dela. Depois, você se lembra de uma situação. Eu vou dar o exemplo meu. Eu vou escolher a situação em que eu, Alzira Maria, ainda reajo. Reage como? Eu me sinto desconfortável, eu me sinto incomodada, eu sinto que eu quero ir embora da situação. Eu vou me lembrar de uma situação em que eu me sinto assim e vou pôr essa situação com eu lá dentro da situação, dentro de outra bolha rosa. Então, eu estou dentro da bolha rosa grande, estou vendo na minha frente, dentro de uma bolha rosa menor, a situação X em que eu me sinto incomodada. E eu vou deixar essa situação X dentro dessa bolha rosa, recebendo a luz cor-de-rosa do amor incondicional. E agora, vocês vão visualizar que do alto da bolha rosa cai uma chuva cor-de-rosa. E essa chuva cor-de-rosa vai caindo sobre você, sobre as outras pessoas que estão junto com você, sobre o ambiente, sobre os móveis, sobre tudo que estiver aí na situação. Então, essa chuva de luz cor-de-rosa cai e torna tudo e todos, e você também, cor-de-rosa. Imagina, são gotas assim de energia, mas como chuva mesmo, cor-de-rosa, que vai entrando no seu corpo, que vai entrando nas suas células, que vai entrando nas outras pessoas. E você vê agora que tudo aí dentro dessa situação fica rosa. Isso significa que está completamente preenchido do amor incondicional. E isso seguramente vai trazer alguma transformação para você, para essa situação, para as pessoas que estão juntos. Qual? Não sabemos. Você pode observar. Pode acontecer amanhã, pode acontecer daqui a 10 anos, porque a gente não controla esse tipo de coisa, mas com certeza. E cada vez que você se lembrar dessa situação, você não precisa fazer o exercício, mas novamente ver essa situação dentro da bolha rosa.
Se você puser essa situação todos os dias dentro da bolha rosa, você vai ver acontecer milagre. Isso eu já vi e muitas pessoas já me deram depoimento sobre a bolha rosa. Ela é poderosa, a gente não sabe porque isso pertence à Virgem Maria e ao Arcanjo Samuel, mas acontece. Então, podem voltar, abrir o olho calmamente e comecem a usar essa bolha rosa para tudo. Enviem para as pessoas, para as situações, para uma coisa que vocês precisam resolver, tudo. Usem sem economia, porque ela é muito boa. Então, essa aí foi o 4, né? A paz interior, que o Gabor Maté trouxe. E a quinta é: preste atenção às suas relações humanas. Elas são, ele fala lá, elas são as dinâmicas mais importantes que você vai experimentar. Então, ele chama atenção para os relacionamentos que você tem ou que vai ter, não é amoroso, qualquer um, e que isso é importantíssimo. E aí eu pergunto a vocês, qual é... Que bom, Nicole, eu espero... Nicole, depois você deixa lá no meu... Não só a Nicole, né? Mas falando com a Nicole porque ela escreveu, mas todos e todas que estiveram aqui, por favor, mandem lá no meu Instagram depois, em qualquer postagem, não preciso procurar essa live, depoimento sobre a eficiência do exercício da bolha rosa. Por quê? Porque eu quero saber e porque é bom as pessoas lerem e começarem a usar. Porque isso é o que o Gabor Maté está trazendo, paz interior. Esses exercícios trazem paz interior para quem está fazendo e para aquele que está naquela situação. Ele recebe imediato a bolha rosa. Então, quer dizer, é bem-estar para todos, para o mundo, para o universo. É uma responsabilidade nossa. E aqui, olha, Lúcia, já que... não é? Trouxe leveza e presença. Por quê? O que é o efeito da bolha rosa? Lúcia, você que trouxe aqui a Nicole também, e para todo mundo. É eu aceitar que eu não posso resolver sozinha as situações. Eu preciso de ajuda. Então eu chamo Deus, mas isso é muito alto, assim, né? Às vezes é difícil. Então, bolha rosa é uma coisa mais fácil. É só lembrar aquela bolha de sabão e pensar que é amor. E o efeito acontece. Que bom que você sentiu. Traz leveza mesmo. Tira aquele peso. Não sou eu que vou resolver. Estou entregando, porque eu não consigo. Não é? E uma última pergunta para me despedir de vocês. E antes da última pergunta, eu quero agradecer imensamente a presença de vocês aqui. Hoje é domingo e vocês estão aqui me ouvindo esse tempão todo. Eu fico muito feliz porque eu realmente acredito que esses conhecimentos, que essas possibilidades que a gente não aprende na escola, elas realmente nos ajudam, nos trazem leveza. E fico muito feliz quando o Gabor Maté faz lá um vídeo dizendo exatamente o que eu digo em todas as lives. Então isso eu vejo como um sinal do universo. É esse o caminho, continua. Então, usem a bolha rosa e me contem nos depoimentos. Agora tem uma última pergunta. Olha bem, o Gabor Maté fala assim: atenção aos seus relacionamentos humanos, são as dinâmicas, os acontecimentos mais importantes que você vai ter aqui no mundo, são os relacionamentos amorosos ou não, né? Então, a minha pergunta é: qual é o relacionamento mais importante de todos, nesses aqui que o Gabor Maté traz para a gente prestar atenção? Por qual deles nós vamos começar? Quem arrisca aí uma resposta?
Ninguém precisa acertar. É só arriscar. Aqui, ninguém tem a obrigação de acertar, nem eu. De saber tudo. Não, nem eu. Quem arrisca? De nada, Bárbara. Bárbara, você arrisca dizer quem é o relacionamento mais importante desse aqui que o Gabor Maté chama atenção? Claro, Bárbara. Parabéns. Isso aí, as pessoas têm muita dificuldade. Exato, Lúcia. É o amor, mas o relacionamento, Lúcia, é do dia a dia, né? E onde que nós vamos ver como que o nosso relacionamento conosco mesmo está? No nosso diálogo interior. O que é que meu diálogo interior me diz todos os dias? Você fez isso errado outra vez, esqueceu a chave novamente, olha aí, você deixou o feijão queimar outra vez, olha, você não serve para nada, você é devagar, precisa andar mais depressa. O que é que o diálogo interior está falando com vocês? Escrevam para vocês verem um mapa, qual é que é o mais repetido, qual é a acusação mais repetida do seu diálogo interior, para você ir olhando como é que você pode resolver e melhorar esse relacionamento seu com você mesma. Eu trouxe lá em cima, depois vocês podem olhar, quem chegou depois, olhar novamente a live, porque eu trouxe lá em cima, quando eu sinto uma pessoa desagradável, é porque eu estou sendo desagradável comigo em algum lugar. Então, eu vou procurar onde é que eu estou sendo desagradável comigo, vou começar a melhorar, ser mais agradável comigo, e aí a pessoa desagradável vai sumir ou vai virar agradável também comigo. Então, realmente, a gente aprende, todo mundo fala que isso é egoísmo. Não é. Isso é saúde mental, emocional, energética. Isso é saúde. Se eu não estiver bem comigo, eu não posso estar bem com ninguém. Não posso. Eu posso estar com alguma coisa, claro, estou triste, coisa normal. Mas se eu estiver sempre contra mim, eu, quando encontrar as pessoas, vou querer avançar nela, dar resposta atravessada. Então, quanto mais eu melhorar o meu relacionamento comigo mesma, melhor eu vou ter o relacionamento com outra pessoa. Não vou virar boazinha, nem é bom, né? Porque isso é mal para a saúde. Se eu sou boazinha, eu faço tudo contra mim. Não vou virar perfeita, porque isso não existe. Nós só vamos cada dia nos conhecendo melhor e vendo o que eu posso arrumar hoje, o que é possível hoje, como o Gabor falou. Não tente fazer tudo num dia. Há tempo, ele disse. Há tempo. E se não houver, você fica só naquele dia, só naquilo. E deixe a vida acontecer. Olha que maravilha. Parece até aquela música, né? Vida leva eu. Mas, novamente, eu vou agradecer a vocês. Maravilhoso. Amei. Realizei meu desejo de trazer o Gabor Maté para consolar e apoiar vocês, para vocês se consolarem, se apoiarem, consolarem, apoiarem a criança interior de vocês. Eu vou ficar esperando lá, mas vocês já podem, depois que eu postar essa live, hoje ou amanhã, quando quiserem, já colocarem lá um comentário e depois voltarem para me contar como está sendo o relacionamento de vocês com a bolha rosa. Muitas bênçãos e muita luz rosa na vida de vocês a partir de agora. Um bom resto de domingo e amanhã live 12h30, hora do Brasil. Espero vocês aqui. Até amanhã.